Trata-se da eliminação dos vistos gold, ou melhor, da eliminação da concessão de novos vistos gold. Quanto aos vistos gold já concedidos, a sua renovação, se tratarem de investimentos exclusivamente imobiliários, só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário ou de um seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento. Parece que afinal não desapareceram, ressuscitaram e agora investem em museus, amêndoas e ações. Será que o programa mudou ou apenas disfarçou o mesmo problema? A Bloomberg partilhou ou publicou a 17 de outubro de 2025 um artigo com o título curioso que, traduzindo para o português, diz: "O programa dos vistos gold em Portugal impulsiona carros clássicos, amêndoas e ações." No centro da reportagem está o Museu do Caramulo, um espaço que, segundo o dono, há 2 anos lutava apenas para manter as portas abertas. Contudo, tudo mudou quando em 2023 o mesmo descobriu que era elegível para receber doações no âmbito dos vistos gold. Desde aí já arrecadou mais de 20 milhões de euros de doadores vindos da China, dos Estados Unidos e de outros países. O Museu do Caramulo é apenas o símbolo mais visível desta nova fase dos vistos gold. O governo de António Costa acabou de facto com a vertente imobiliária, mas não com o programa em si. O paradoxo é que se manteve algumas alterações introduzidas anos antes pelo governo ainda de Pedro Passos Coelho, quando em 2015, na sequência do escândalo Operação Labirinto, que viu altos funcionários do CEF, entre outros organismos institucionais, serem acusados e culpados também de corrupção. Numa tentativa de restaurar a imagem institucional a nível internacional de Portugal, Paulo Portas, então Ministro dos Negócios Estrangeiros, reformulou a lei adicionando várias possibilidades de participação no programa. Entre as várias possibilidades, foi adicionada a da transferência de capitais num montante igual ou superior a 250 mil euros que seja aplicado em, para simplificar, cultura. Também outra possibilidade era de investir 500 mil euros destinados à especulação por fundos de investimento ou capital de risco para a capitalização de pequenas ou médias empresas. Entretanto, essa possibilidade foi de novo modificada em 2023, sendo que desses 500 mil euros, 60% têm de ser destinados a sociedades comerciais sediadas em Portugal. Hoje, alguns investidores optam pela via rápida da doação dos 250 mil euros, que seria o caso dos doadores ao museu, enquanto outros preferem uma opção com possibilidade de retorno do seu investimento e preferem, por isso, investir os 500 mil euros que, como refere a Bloomberg, é destinado por vezes à agricultura da amêndoa e mesmo à produção de energia solar e até, ainda por vezes, a projetos de criptomoedas. A promessa que se faz é de investimento produtivo, contribuindo assim para a economia portuguesa, mas a verdade é que o programa continua a ser aquilo que sempre foi desde o início: o bilhete de entrada no espaço Schengen para os mais afortunados. O artigo menciona ainda casos em que os investidores no programa querem apenas um plano B, como é o caso de Davis, que doou 250 mil euros e diz que queria um plano B, pois há um risco político nos Estados Unidos da América e isso permite-lhe assim ter a opção de entrar em Portugal caso necessite abandonar o seu país. Com tudo isto, podemos deduzir algo mais revelador. Após várias reformas e mudanças, o programa continua a atrair o mesmo perfil de participantes e a servir o mesmo propósito, apenas com novos rótulos. É justo reconhecer que a reforma de 2023 cumpriu um dos seus objetivos centrais: reduzir o impacto direto dos vistos gold sobre o mercado imobiliário português. Depois de uma década em que o programa se confundia com a própria especulação urbana, a proibição do investimento em imóveis acabou, de facto, por travar a pressão mais visível sobre os preços das casas. Nesse sentido, a medida foi eficaz e até necessária. Quem tiver visto o meu vídeo sobre a crise da habitação em Portugal, causas e soluções, lembrará que o problema nunca foi apenas a falta de casas, mas a distorção estrutural criada por políticas que tratavam a habitação como um ativo financeiro e não como uma necessidade social. Os vistos gold foram um dos exemplos mais claros disso. Entre novembro de 2012 e dezembro de 2019, o Estado português concedeu 8.207 autorizações de residência por investimento, das quais 7.272, cerca de 89%, foram obtidas através da compra de imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros.
Mais de metade desses vistos, 4.467, foram atribuídos a cidadãos chineses, confirmando o peso esmagador do capital estrangeiro oriundo da Ásia. Durante esses anos, o programa funcionou quase como um atalho entre o investimento e a especulação. O estrangeiro comprava casa, o mercado reagia, os preços subiam não pela qualidade do bem, mas pela existência de um visto anexado a ele. Um estudo do EU Tax Observatory All That Glitters, Golden Visions and Real Estate veio quantificar esse fenómeno. Segundo os autores, o programa gerou uma valorização artificial média de 38 mil euros por transação e uma concentração de vendas exatamente no patamar dos 500 mil euros, com um aumento de 60% nas transações nesse valor específico. Isto significa que o mercado começou a ajustar-se não ao valor real das casas, mas ao valor mínimo exigido para obter a residência. Mesmo quem não participava diretamente no programa acabou por ser afetado. Os vendedores subiram os preços para aproveitar o limiar dourado dos 500 mil euros e os compradores portugueses viram-se a competir num mercado que já não correspondia à procura local, mas à expectativa estrangeira. Em suma, o programa trouxe investimento sim, mas trouxe também um efeito inflacionário que ajudou a afastar milhares de portugueses do acesso à habitação, sobretudo nas grandes cidades. A reforma de 2023 corrigiu um sintoma, mas o dano já tinha sido feito. Em 2024, o primeiro ano completo após a entrada em vigor da nova lei de 2023, o programa dos vistos Gold alcançou o seu recorde histórico. De acordo com o relatório da AIMA, registrou-se um aumento de 72% nas autorizações de residência, face a 2023. No total, as concessões passaram de 2.901 em 2023 para 4.990 em 2024, refletindo uma expansão tanto das autorizações de investimento como dos pedidos de reagrupamento familiar, que cresceram de 53,6% do total para 58,3%. O dado mais curioso é que depois de uma década dominada pelo capital chinês, os Estados Unidos ultrapassaram a China e tornaram-se a nacionalidade mais representada entre os investidores. Só em 2024, 406 vistos foram atribuídos a cidadãos norte-americanos, seguidos de 296 a chineses e 248 a russos. Esta inversão do padrão pode refletir o clima político interno instável dos Estados Unidos, marcado por incerteza e polarização, levando muitos investidores a procurar em Portugal um porto seguro geopolítico, ou como alguns descrevem, um plano B. O programa mantém as duas vias principais criadas pela reforma, a doação cultural mínima de 250 mil euros e o investimento de 500 mil euros em fundos financeiros ou empresariais. A doação continua a ser a via preferida pela sua simplicidade e custo inferior, ainda que sem retorno financeiro. Já o investimento em fundos oferece potencial lucro, mas também maior burocracia e risco. Apesar da retórica de fim do programa, a realidade mostra o contrário. O regime não só sobreviveu, como se expandiu para novos públicos e geografias. O ouro mudou de forma, mas continua a brilhar. Ora, é verdade que os vistos Gold nasceram num contexto de necessidade, não de oportunismo. O país atravessava uma crise profunda e o programa, embora não tendo sido imposto pela Troika, seguia a mesma lógica, atrair capital estrangeiro rapidamente. Nesse sentido, cumpriu o seu papel inicial, o problema foi o descontrole que se seguiu. Portugal demorou demasiado a reconhecer que o programa, enquanto útil no curto prazo, se tornava nocivo a médio. A maioria dos beneficiários usou-o apenas como porta de entrada na Europa e o Estado, em troca, vendeu autorizações de residência sem exigir qualquer retorno social. Hoje, a pressão sobre o mercado imobiliário foi contida, mas a essência mantém-se. A facilidade de entrada para quem tem capital e a dificuldade para quem não o tem. É legítimo que alguém com posses encontre menos barreiras à integração, obviamente, mas é injustificável que o acesso à autorização de residência em Portugal dependa exclusivamente do tamanho da carteira de alguém. Além disso, o controle sobre os recipientes do programa foi sempre insuficiente. Casos como o de cidadãos brasileiros envolvidos na Operação Lava Jato, que estavam em tribunal enquanto obtiveram a sua residência, revelaram fragilidades graves na verificação de antecedentes. E mesmo as vias produtivas do programa, como por exemplo a possibilidade de criação de 10 postos de trabalho, continuam praticamente inativas. Os fundos de investimento, por sua vez, têm pouco impacto tangível na economia real. Se o dinheiro é, na prática, doado, Portugal poderia talvez criar uma plataforma pública onde esses valores fossem diretamente canalizados para projetos nacionais, como escolas,
a hospitais, habitação, por exemplo, reduzindo a despesa pública e criando talvez benefícios reais para a população. E para quem preferisse investir em vez de doar, poderia existir um modelo de participação no capital de empresas públicas ou semipúblicas, abrindo espaço à privatização controlada de setores estratégicos, através de capital estrangeiro qualificado. Dessa forma, o programa deixaria de ser um simples instrumento de acesso e passaria a ser uma verdadeira ferramenta de desenvolvimento. Os vistos gold começaram como uma medida de emergência, um país em crise, a tentar atrair capital estrangeiro para se reerguer, e por um tempo resultou. Trouxeram dinheiro, restauraram confiança e até ajudaram a reanimar o mercado imobiliário. Mas com o tempo, Portugal deixou de vender investimento e passou a vender permanência. Hoje, o programa já não é sobre casas, nem sequer sobre investimento produtivo, é sobre acesso. O acesso privilegiado a um país, a um passaporte, a uma alternativa. Mudou o formato, mudou o discurso, mas a lógica é a mesma. A de que a residência pode ser comprada e o país arrendado. Portugal quis atrair o mundo e de certa forma conseguiu, o problema é que ainda não decidiu o que quer fazer com ele. Enquanto outros fecham os seus programas, Portugal continua a ajustá-lo, adaptando, refinando a fachada. Talvez por medo de perder investimento ou talvez por acreditar que ainda há ouro onde já só resta o brilho. O ouro mudou de forma, sim, mas continua a refletir a mesma luz, a de um país que vende o acesso ao seu território como quem aluga um pedaço da sua soberania. E talvez o verdadeiro desafio agora não seja acabar com os vistos gold, mas redefinir o que Portugal está disposto a vender e o que ainda quer perseverar. Ora, gostaria de ouvir a tua opinião sobre este assunto dos vistos gold. Achas que o programa deve acabar? Achas que deve ser modificado de novo? Que deve ser aberto de novo a investimento imobiliário? Deixa a tua opinião nos comentários. Também gosto de saber as vossas opiniões do vosso lado. Obrigado por terem visto este vídeo e até à próxima.